Olá, hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro. Um bom início de semana para todos nós. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal de Más Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são: 7 de setembro, a luta entre desfile em Brasília e manifestação na Paulista. Corporação de Bombeiros da Serra Gaúcha disponibilizam novos números para contato, enquanto o tradicional 193 passa por instabilidade. A Prefeitura de Bento Gonçalves cancela o desfile de 7 de setembro. Os destaques da dupla Grenal que tem: Inter tem jogo atrasado nessa quarta-feira e com no mínimo 4 desfalques. Renato Gaúcho pega 4 jogos de gancho imposto pelo STJD. Sarau da 5, promovido pelo Sesc. Essas são algumas das informações que o Jornal de Más Notícias apresentará hoje com Ednei Paine, diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. E para adentrarmos no bloco Entendendo a Política, vamos falar do desfile e da manifestação do dia 7 de setembro. Eles estão inteiramente ligados à política nacional. E nesta data da emancipação política do Brasil, houveram 2 situações que vamos mostrar agora. Deixa eu botar aqui a manifestação lá de Brasília. Dá uma olhada aí, o presidente Lula passeando em carro aberto. A Marisa não está presente, pois ela estava, acredito que estava em outro país fazendo algumas boas ações, né? Essa imagem de 7 de setembro em Brasília, podemos observar que o alambrado foi colocado e pela falta de público, né? Foi colocado aí, era para ter muita gente aí. Para você entender, a gente vai colher essa imagem do canal Brasil, né? Canal.gov. Então ela tem bastante veracidade. Olha o pessoal, o Lula chegando aí e os alambrados vazios, só ali no palanque, né? O pessoal, como outros anos era imenso público aí, né? Mas isso é só para você entender. Pera aí que eu vou contar tudo direitinho para vocês. Pessoal, para vocês entenderem que essa foi a manifestação que aconteceu lá em Brasília, né? E agora eu vou botar para vocês imagens. A única imagem que eu peguei, que eu consegui, da Avenida Paulista. Dá uma olhada aí, ó. São Paulo, Avenida Paulista, né? De acordo com os organizadores que foram pleiteados aí, 10 quarteirões tinha público. E o ponto alto desse foi o discurso de Jair Bolsonaro, dessa manifestação, em cima de um trio elétrico. Ele comentou várias situações e 2 delas nós vamos apurar aqui. Foi quando ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de ditador e solicitou anistia aos presos do dia 8 de janeiro. Aí sim eu também acho que é uma barbaridade o que fizeram, né? Pessoas que foram protestar naquele dia e não tinham provas contra elas e que elas entraram ou danificaram no Palácio dos Três Poderes, e elas foram presas pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso é fato. Ele botou todos juntos no mesmo saco. E aí já é sacanagem do ministro, né? Foi só por ele ser um inimigo mortal de Jair Bolsonaro que ele fez, ele entrou nessa situação. Sim, eu sou a favor de prender todos os malfeitores, até cobrar os prejuízos deles.
Mas prender pessoas inocentes junto com bandidos, isso é uma tremenda sacanagem do ministro, né? Imagina você passando no centro de sua cidade. Pera aí, antes de você me julgar. Imagina você passando no centro de sua cidade, foi lá comprar uma boneca para sua filha, um carrinho para o seu filho, e naquele momento há um tumulto acontecendo. Bandidos fazendo um arrastão e você não sabe disso. E o que está acontecendo? Você é levado para a delegacia e é preso. E nesse momento o delegado diz que você é um dos assaltantes, sem ter provas nenhuma do que aconteceu. E você é preso. E por isso que eu digo que é uma tremenda sacanagem, pois velhos, adolescentes, empresários foram postos no mesmo saco. E todos foram presos. Como um campo de concentração. Sem água, sem comida, sem remédios. Um verdadeiro holocausto. Se você não sabe o que é holocausto, entre aí no Google e peça para ele. Só porque eles não aceitavam os resultados das urnas. Como sempre dizem os ministros do Supremo, vivemos em uma democracia. Bom, voltando aí à nossa pauta, né? Essa democracia aí que nós não podemos usufruir de manifestações ou da discordância. Até hoje os manifestantes estão com tornozeleiras eletrônicas e tem mais de 100 presos sem julgamento. E sem os seus defensores ter acesso aos laudos que incriminam esse pessoal. E além do mais, eles foram proibidos, todos os 1.300, eles foram proibidos por Alexandre de Moraes de usarem as redes sociais para se manifestarem. Olha só que democracia nós vivemos, hein? Mas lembrando que aqueles que fizeram baderna, eu sou totalmente a favor de prender eles. Não estou defendendo bandido nenhum aqui. Não defendo. Só estou expondo um ponto de vista diferente do que o ministro daquele dia, né, mandou prender muita gente inocente. Em um dia, provavelmente, ele vai pagar por suas ações. Pois um dia vai chegar para ele também a conta, né? Essa conta chega para todo mundo. Mas a pauta da reportagem de hoje é apenas apresentar as diferenças entre as manifestações e a parada do Distrito Federal. Então, a segunda pauta de Jair Bolsonaro naquele palanque foi pedir anistia aos presos do dia 8 de janeiro. E o ex-presidente ainda disse que irá conseguir voltar a disputar as eleições aí por meios de medidas vindas do Congresso Nacional. Então, pessoal, hoje você ouviu a diferença entre os lados políticos extremos da extrema-direita e da extrema-esquerda. Não sei se existe extrema, né? É esquerda e direita, né? Agora vamos passar para o bloco esportivo. Então, já que você entendeu esse outro bloco, vamos para o esportivo. Pessoal, essa semana volta a dupla Grenal a jogar, né? O Internacional volta antes, o Grêmio volta lá domingo, né? Mas depois amanhã, quarta-feira, né? Volta o Inter. O Inter tem um jogo atrasado com o Fortaleza. É uma partida muito importante para os colorados. Pois se o Inter vencer, sobe 2 posições na tabela de classificação. De 10º vai para 8º. De 32 para 35 pontos. Já chegando a encostar no pelotão de cima da tabela. Olha que coisa legal. Mas, porém, Roger terá vários desfalques. Rafael Borré, Ener Valencia e o goleiro Sérgio Rocher ainda estão defendendo as suas seleções. E o Wesley ficou pelo 3º amarelo, está de castigo. Então, Colorado volta a campo na quarta às 19h30 no Beira-Rio. Então, uma grande chance aí de dar aquela guinada por cima. E do lado gremista, né, vai entrar em campo no próximo domingo às 16 horas contra o Bragantino, lá em São Paulo. E no dia de seu aniversário, né, 156 anos de história. O Grêmio que, na ocasião, terá
14 dias sem uma partida oficial. Pensou? Quase meio mês sem jogar uma partida oficial. Então o técnico Renato teve aquele tempinho para se recuperar jogadores, para fazer muita coisa legal na equipe, né? Meio mês. Bom, já que falamos dele, vamos falar dele, né? Mais uma polêmica recai sobre ele. Polêmica não, né? Na realidade, ele foi punido com 4 jogos fora da casa-mata. Não querem mais ele em campo durante 4 jogos. Por aquela situação lá de tirar o pessoal do banco contra o Bahia, ele protestando contra a arbitragem, falando mal. E, por um lado, é interessante essa penalidade imposta pelo STJD. Eu sei que os gremistas estão de mal comigo agora, mas assim, ó, eu acho que foi importante, foi interessante. Deixa eu te explicar. Não só Renato, mas Roger, todos os outros treinadores ficam brigando, xingando o juiz sem ter razão aparente. Pois mesmo que os jogadores deles foram errados naquele lance, eles brigam. Então, essa é uma atitude justa que eu acho do STJD para todos. Não é só para um, tá? Não é só para o Roger, só para o Renato, só para os técnicos. É para todos. Todos os técnicos e os jogadores. É uma falta de, sei lá, de vergonha, né? Porque o juiz, ele é o cara que tá apitando ali. É ele que manda no local, né? Tu não pode desrespeitar essa pessoa. Sei que no calor da emoção o sangue sobe para os olhos, mas imprimir palavrões de baixo escalão para essas pessoas, aí fica complicado, né? Essa é uma decisão aí que entre na cabeça dos jogadores e treinadores para que uma lição seja aprendida por esse episódio, né? Acredito que o Grêmio vai entrar com recursos e não vai deixar o Renato fora desses 4 jogos aí, mas já é um bom começo para o pessoal entender que quem manda na partida é o juiz. Ele pode estar certo, ele pode estar errado. Não adianta você xingar a mãe do juiz, como eu vejo em muitos jogos que eu vou. Como é que você vai levar a sua família lá, a sua filha de 5 anos, o seu filho, o pessoal xingando e gritando, né? Bom, esse foi o Bloco Esportivo. E ele tem um oferecimento de Natal Fitness. Dá uma olhadinha aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, como eu sempre falo, a Natal Fitness tem vários acessórios esportivos e você pode adquiri-los aí pela internet também. Ah, não sou de Bento, não quero ir lá. Vai no www.natalfitness.com.br e lá você pode adquirir também os acessórios esportivos mais cobiçados do mundo. Bom, vamos deixar bem claro aqui. As nossas pautas são sempre para esclarecer ao público vários pontos de vista. Quando nós questionamos algumas atitudes de gestores que estão no poder ou que não estão, são para que o público entenda de várias maneiras como aquela situação acontece, como ela vai se desenrolar. Mas nós, jornalistas, por vezes até acertamos e erramos algumas também. Nós voltamos depois para se desculpar, mas sempre com a intenção de levarmos o entendimento aos telespectadores.
E até agora nós não nos mostramos frouxos nas entrevistas. Muito pelo contrário, às vezes somos meio ásperos demais, mas essa é uma marca do jornalismo. Quando ele não tem viés políticos, ele é um pouco áspero. Ele quer apenas mostrar os fatos. Em um regime de democracia, tem vários variantes, inclusive que tenha partes que ganham e partes que perdem. E a parte que ganha se faz por satisfeito e aquele que perde pode ser até aquele que você escolheu, mas ele vai assumir. Não foi o vencedor? Então você tem o direito legítimo de contextualizar a situação. E é como um time de futebol. Deixa eu explicar para vocês. Se o juiz erra e você ganha, tudo certo, né? Ele errou, mas você perdeu. Você critica o juiz pela derrota, por tudo que ele fez. Nunca foi o seu time que perdeu, sempre foi culpa de alguém. E hoje abrimos essa discussão porque recebemos críticas de todos os lados, mas o nosso jornalismo é sério e não tem lado ou viés políticos. Então, preste bem atenção no que você vai falar, tá? Voltamos de novo à nossa pauta, né? Serviço de utilidade pública. Agora sim, eu peço que você pegue uma caneta ou celular para anotar isso que eu vou dizer para vocês. Nesse final de semana, o telefone de emergência do 193 do Corpo de Bombeiros enfrentou alguma instabilidade aqui na Serra Gaúcha. E por esse motivo, para garantir a continuidade do atendimento em caso de emergência, porque você tem que saber, o 193 não funcionou, você tem que ter outro telefone de emergência. É fundamental isso, né? O 5º Batalhão de Bombeiros de Caxias do Sul tomou a iniciativa de disponibilizar uma lista de números de celulares alternativos para a população. A medida visa assegurar aí que os cidadãos possam ainda acionar o serviço de emergência sem interrupções. Confira aí os números, pois é muito bom guardá-los. Mesmo depois que o serviço volte a funcionar normalmente, é interessante que você tenha esses números em seu celular, no seu caderninho. Eu sou velho, às vezes eu tenho número no caderninho também. Em Caxias do Sul, você que mora em Caxias do Sul, preste atenção. Está disponibilizado o número 984328221, tá? Em Farroupilha, 969298205. Aqui em Bento Gonçalves, 992220944. Em Veranópolis, 996563935. Todos esses números que eu acabei de passar têm o código de área 54, não precisava nem dizer, né? Batalhão de Bombeiros Militar ressalta a importância de utilizar esses números alternativos até que o serviço 193 seja restabelecido. Não sei se a hora que você está vendo esse vídeo já foi restabelecido, mas prestou atenção nesses números aí, é muito importante. As equipes técnicas estão mobilizadas para resolver essa instabilidade e restabelecer a operação normal do serviço de emergência o mais rápido possível. Mas, por enquanto, podem utilizar esses números de emergência. A gente sabe que pode acontecer a qualquer hora. Então, não marque bobeira. Anota bem esses números aí, se precisar, ligue. Vamos a um pequeno comercial da Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal,
A gente volta então, né, com os nossos patrocinadores, que são Harmony e Natal Fitness. A Prefeitura aqui de Bento Gonçalves cancelou o desfile de 7 de setembro, que estava previsto aí para iniciar às 9 horas nas ruas centrais aí do município, aí na Via Delvino. Isso foi decidido pela comissão organizadora do evento um pouquinho antes. Tá vendo aí imagens, né? Chuvoso, pois essas imagens foram colhidas um pouquinho antes deles decidirem, né? Ocorreram no início da manhã umas fortes chuvas e que foram acompanhadas de granizo e atingiram o município. Então, o tradicional desfile ficou para o ano que vem. A incumbência de informar a população e os participantes do desfile ficou a cargo da Secretaria de Educação do município. Vamos ver aqui a imagem de fundo do jornal de hoje. Ó, dá uma olhada. São livros, né? E é referente a um convite que eu quero fazer para vocês. Que no próximo sábado, dia 14 de setembro, o Sesc de Bento Gonçalves realizará a 11ª edição do Sarau das 5, com a temática Vertigem. O evento contará com o bate-papo com o escritor Tobias Carvalho e ele terá uma mediação do escritor bento-gonçalvense Ismael Sebem. Lembra que a gente falou dele a semana passada? Ele é homenageado da edição da Feira do Livro aqui deste ano, do município. É muito interessante. Além da conversa, o sarau também terá música ao vivo, microfone aberto para a leitura de textos e poemas e outras intervenções literárias. A livraria Dom Quixote estará no local com a banca de livros aí para vender para você alguns livros que forem de seu interesse. A entrada será gratuita. Então tá aí. Um bom itinerário para o seu próximo final de semana. Ler é abrir o pensamento. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Agradecemos a sua audiência e aguardamos vocês na edição de amanhã. Até lá, pessoal. Grande abraço. Valeu!